Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é República em Condomínio Residencial. Os nossos convidados de hoje são Dr. João Paulo Rossi Pascoal, advogado, especialista na área condominial. Seja muito bem-vindo novamente ao programa. Muito grato, Ricardo. É uma alegria estar aqui novamente. E Vanessa Gantmans Muniz, síndica profissional, síndica 5 estrelas e também advogada. Seja muito bem-vindo ao programa. Ricardo, sempre uma honra estar com você nesse programa incrível. Muito obrigada. Doutor, começar com você. Como a gente pode definir república? Existe uma definição? Não existe. A lei não traz uma definição. O que nós temos é uma definição que vem da própria prática, que vem a ser a reunião de uma coletividade de pessoas que não mantenham laços de parentesco. Então, por exemplo, eu vivenciei algumas situações práticas de repúblicas de estudantes. É a situação mais frequente e mais comum. Nas proximidades de grandes universidades, faculdades, você vai ter esse agrupamento de estudantes que às vezes nem se conhecem, vêm a se conhecer no decurso do estudo e formam ali a sua república. Mas eu também vivenciei república de pastores de uma certa igreja protestante, república de engenheiros da Petrobras. Então o empregador deles alugava aquele espaço e ali você tinha um rodízio de empregados convivendo coletivamente num prédio que é residencial. Nesses dois casos que você citou, o da igreja, o da organização e o da Petrobras, provavelmente não, você falou da Petrobras, que era a Petrobras mesmo que alugava, né, para eles, provavelmente a igreja também alugava para esses pastores, não sei exatamente, mas no caso de estudante, normalmente um deles aluga e subloca alguma coisa nesse sentido para os demais? O mais comum é nós encontrarmos um pai de um dos estudantes que acaba aparecendo como locatário, talvez como também outros pais como fiadores. Então os estudantes sequer aparecem na papelama que formaliza toda essa relação. Os estudantes são os reais locatários, eles são sublocatários tecnicamente falando, né? Porque o locatário sequer está ali. O locatário é um dos pais que tem poder econômico, que tem a quantia suficiente para fazer frente a esse contrato. Antes de eu passar para a Vanessa, nem sempre locatário. Existe a possibilidade também de ser proprietário. Não, mais difícil, mas também tem, né? Também. O próprio condômino pode destinar a sua unidade para albergar essa república. Ele tem um filho e aí o filho acaba fazendo... Também é possível, mas a situação mais comum, mais frequente é a locação. Vanessa, me diz como que é uma república dentro de um condomínio. Os problemas que você, como síndica, encara. Olha, eu já enfrentei alguns problemas com repúblicas nos condomínios por conta da bagunça, do barulho, das festinhas que normalmente acontecem nos apartamentos que são locados. Eles trazem normalmente visitantes de fora que são outros estudantes. Aí você acaba não tendo controle das pessoas que estão residindo naquela unidade condominial. Então, os maiores problemas, as festas que eles fazem, que aí gera o barulho, aí incomoda os outros moradores, a questão dessa rotatividade de entrar e sair, pessoas estranhas, né, que às vezes passam a noite no apartamento e depois saem, aí voltam outras pessoas, a rotatividade é muito grande. A questão, efetivamente, das áreas comuns, porque quando eles trazem visitantes, a gente não tem esse controle se pode ou não frequentar a área comum, os outros espaços. E assim, a bem da verdade, quando essas repúblicas são com estudantes mais assim, centrados realmente nos estudos, não traz grande problema. O problema maior é quando tem repúblicas mais com homens, principalmente, que acabam fazendo muitas bagunças. Olha o preconceito. Tô brincando, não, são mais bagunceiros mesmo. Eu já tive um problema num condomínio, que aí teve uma briga de casal, e aí todos os amigos numa festa, fizeram uma festa no apartamento, não quiseram locar o espaço do salão de festas para economizar, o apartamento era grande, e aí numa dessas eles fizeram uma festa e aí arremessaram uma televisão de 40 polegadas da janela. Normal. Super normal, uma coisa assim, né? Tranquila,
Uma coisa Nada super perigoso. tranquila, nada perigoso, não trouxe problema para a área comum. Foi uma coisa terrível. Imagina o estrondo de um apartamento no 9º andar, com uma televisão arremessada. Caiu, graças a Deus, caiu num jardim, né, uma parte de jardim, não machucou ninguém, mas trouxe um transtorno enorme. O que você fez? Então, eu adverti por vários, na verdade foram várias advertências, e aí a gente aplicou uma multa diretamente com relação a essa parte do arremesso da televisão, porque não foi só uma infração, foram outras, né? Sim. Começa com Não, uma e e vai muito aumentando. grave, né? Essa a gente multou, aí multamos no máximo que podíamos. É óbvio que as famílias ficaram ainda consternadas, porque eles avisaram, né? Eles tiveram que dividir esse valor da multa, porque é uma multa bem alta, até para apaziguar um pouco, acalmar o ânimo dos outros moradores. Sim. E assim, aí o João Paulo falou muito bem, é um locador, só que são várias famílias ali, são pequenas famílias dentro daquela unidade condominial. Então eles vêm, chorar, pelo amor de Deus, meu filho não estava envolvido. Eu falei, não, estava lá no momento, né? O zelador, ele foi lá no momento, flagrou todos eles, e aí é muita bebida, né? Eles ficam realmente fora do normal, drogas muitas vezes. Deixa eu puxar para o doutor de novo e perguntar o seguinte, república é permitido? Existe uma definição se é permitido ou não? Existe uma jurisprudência? Existe algo nesse sentido? Vamos lá. Primeiro, na lei não consta nada. Não existe república. Não existe república na lei, não existe, portanto, a proibição. O que nós vamos encontrar na jurisprudência, uma jurisprudência que não é nova, é antiga, mas que vem tomando certos rumos atuais, até recebendo a influência de um outro problema que não é exatamente igual, mas tem fluxos, tem semelhanças, que é a hospedagem de alta rotatividade, o problema dos aplicativos. Que o pessoal conhece como Airbnb. Exatamente. Sim. Então vamos lá. Qual é a lógica por trás da jurisprudência? Você tem um embate, uma equação que tem que ser resolvida entre, de um lado, o direito de propriedade do condômino, de bem utilizar e expor da sua unidade, como bem entender, dentro dos limites da convenção e da lei, e o que traz as normas condominiais, o que elas dizem? Você tem que cumprir com a finalidade daquela edificação. E no caso da República, o que nós temos é uma ocupação que é residencial. Sim. Aqueles estudantes que estão congregados, eles usam aquele espaço como sua habitação. Sim. Então, por aí, a jurisprudência tende a responder que proibir não é possível. Por quê? Porque a finalidade, que é o aspecto aí que geralmente é alçado à consideração, não está sendo alvo de desrespeito. A unidade vem mantendo a sua finalidade, que é a habitação, que é residencial. E nem a proibição via convenção também não é possível. Então, uma outra pergunta é justamente essa. Poderia o condomínio presumir que esses problemas todos fatalmente acontecerão? E eles costumam acontecer. Vamos falar com franqueza. Sim. Costumam acontecer. Mas São poderia. jovens, sem pais. Alta testosterona, um ambiente sem controle de paz, Sim. bebidas, festa, alegria, algo típico dessa fase da vida. Quem não fez isso Quem no passado, nunca? né? Quem nunca? Então, mas vamos lá. Poderia o condomínio presumir que isso acontecerá fatalmente e, de maneira preventiva, já afastar essa ocorrência, proibir, estabelecer na sua convenção, no seu regimento interno, uma proibição clara, absoluta a respeito disso? E o judiciário tende a responder que não é possível. Por quê? Sim. Porque isso colidiria com o direito de propriedade. Então, de maneira presumida, essa saída não é recomendada. Agora, o que fazer? Se eu tenho um problema, o que eu faço? A jurisprudência responde, você espera que o problema aconteça para que o condomínio aplique o meio repressivo adequado segundo o devido processo legal. Pegar os meios extrajudiciais de controle, que a Vanessa mencionou, multas, advertências, multas pesadas lá do 1337 do Código Civil, caso seja uma hipótese de reiteração, e aplicar, e até ação judicial, Exatamente. ação na área civil, ação criminal, se for o caso, medidas administrativas outras. Então, o que o judiciário responde em termos simples é isso. De maneira presumida preventiva, é um caminho pouco seguro para nós. É verdade. Agora, atingir aquela unidade concretamente nas indisciplinas perpetradas, causadas, esse é o caminho recomendado. Sim. Vanessa, como que você chegou a uma república, você tem o conhecimento de que uma república está sendo instalada num condomínio seu. A gente já viu que perante a lei não existe república e não existe diferença entre Sim, são todos locatários. locatários.
Mas, na prática, a gente sabe que existe. Né? Uma coisa é a lei, outra coisa é o dia a dia da prática. Para inibir esse tipo de ação, você tem inibir essa... A gente já falou que o normal são festas, são extrapolar. Você faz algum tipo de trabalho próximo já para tentar, um pouco diferente do que um inquilino normal, para tentar inibir esse tipo de conduta? Sim, a bem da verdade, qualquer pessoa nova no condomínio, seja ele um novo proprietário ou seja um locatário, eu já tenho uma dinâmica que eu aplico nos condomínios, que é a carta de boas-vindas, né? Eu já apresento as regras do condomínio, normalmente eu faço cartilhas cartilha sempre é mais fácil para o pessoal entender, né? Então, apresento a convenção, apresento o regulamento interno, uma cartilha de procedimentos que normalmente já foi aprovada previamente por uma assembleia, explico quais são as regras principais, se ele precisa de ajuda, eu mesmo já me coloco à disposição. Você fala, eu tenho o zelador, mas você pode me contatar. Sim. Então, eles me mandam, às vezes, mensagem pelo WhatsApp, olha, não quero deixar de seguir as regras, o que eu faço? Então, normalmente eu explico. A gente dá uma disciplinada inicial, para quê? Para que ele seja também muito bem-vindo ao condomínio e que ele também não traga nenhum tipo de transtorno para os demais, mesmo porque a gente sabe que são jovens. Sim. Jovens, como bem o Dr. João falou, têm os hormônios mais aflorados, querem também se divertir, porque eles vêm para estudar, ficam longe da família, e aí eles acabam querendo fazer algo mais. E assim, quando eles têm esse contato direto com o gestor, é mais fácil. Porque, a bem da verdade, eu já consegui resolver problemas só com mediação condominial, com conversas, porque os estudantes ficam sem as suas famílias, então eles ficam mais carentes, a palavra é essa, né? Porque são humanos, eu falo que a gente não pode esquecer a humanidade dentro dos condomínios. E trazendo essa dinâmica de você trazer, olha, é assim que funciona, os principais pontos de atenção são esses. Olha, você consegue dar uma... esse condomínio, as pessoas são um pouco mais cuidadosas com relação ao barulho, né? Olha, determinadas festas você pode usar as áreas comuns, salões de festas, e assim vai se explicando. Mas eu trago isso já de início. Entrou no prédio, a gente já faz essa dinâmica. Não só para os estudantes de modo geral, mas para toda a massa condominial em si. Com eles é óbvio, eu sempre converso com o zelador. Vai dar um atendimento diferenciado com relação a isso, vai e conversa, vai lá e tenta de uma forma diferenciada, porque também se você ficar só trazendo aplicação de advertências e multas... Embate, né? Não, cria um ambiente, sabe, de desarmonia, as pessoas começam a ficar com raiva, porque o estudante fica com raiva, e aí começa a xingar, ficar bravo. Aí não vai a lugar nenhum. A gente tenta fazer de uma forma diferenciada. Perfeito. Deixa eu deixar algumas perguntas no ar para vocês aqui para o segundo bloco. A primeira é o seguinte, nós temos, na verdade, são várias famílias ou várias pessoas, mas é um inquilino, né, que tem que ser o contatado. E, além disso, a relação, na verdade, do condomínio é com o condômino, não com o inquilino. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre, eu não estava aqui, eu estava, ele que vai pagar, vai dividir, né? Uma coisa é essa. A segunda coisa é que a gente sabe que é muito mais fácil você tirar, né, alguém, não é exclusão do condomínio social, né, porque na verdade é a questão de um contrato de locação por maus comportamentos. Eu queria também falar sobre isso. Queria falar sobre a questão de segurança no condomínio, porque ela é muito afetada. Os procedimentos que a gente pode colocar dentro do condomínio sem ser um tipo de preconceito, ou que tipo de informação eles precisam passar para a gente. Então, queria entrar nesses assuntos, nessa seara. Vão pensando aqui que vocês já me respondem. E você, na sexta-feira, terá essas respostas e muito mais. Até sexta-feira.